sobre o sentido da vida. E quando a gente fala sobre o sentido da vida, nós falamos também sobre as coisas que roubam a nossa alegria e que tira de nós o sentido de viver. Tira de nós aquela satisfação, tira de nós aquela plenitude. E a minha reflexão hoje à noite, ela está baseada em Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Se você quiser abrir, você pode abrir. E se você quiser, eu tenho aqui no painel que eu vou colocar para você. E creia que a palavra vai chegar até você aí, de uma forma ou de outra. Você que está em casa, eu quero convidar você agora a compartilhar a nossa transmissão para que outras pessoas possam ser abençoadas essa noite pela transmissão da palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Há uma tradução que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. O tema da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é a alegria. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor é a primeira frase do apóstolo Paulo no capítulo 3. E quando a gente fala aqui sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu quero que você entenda que as epístolas que Paulo escrevia às igrejas, ele escrevia levando resposta, levando direção, trazendo esclarecimentos e dando uma direção para as pessoas que ali estavam. E Paulo aqui, ele começa a falar na carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, que estava em Filipos. Cada capítulo da epístola, ele fala sobre algumas situações que podem roubar a nossa alegria e que podem tirar de nós a alegria e o sentido da vida. Por exemplo, se você ler a carta do apóstolo aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte, que as circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Nós não temos o controle sobre as circunstâncias da vida. Por exemplo, quem que imaginava nesse final de ano que ia explodir duas guerras? Duas não, uma, né? Porque uma já tem mais de um ano. Quem imaginava um negócio desse? Nós não temos o controle sobre as circunstâncias da vida. Eu me lembro que nós viramos o ano, aconteceu uma eleição, e em janeiro, quem que imaginava que o mundo ia entrar numa pandemia e paralisar o globo durante 2 anos? E nós descobrimos que existia um monte de coisa no mundo que era possível parar. É possível parar carnaval, é possível parar grande prêmio, é possível parar tudo no mundo. Diante da gana de você viver, de você não querer morrer, de você não estar longe dos seus amados, eu não vou fazer nada, vou ficar trancado aqui dentro. Então, as circunstâncias, elas podem tirar de nós esse senso de que vale a pena viver. Olha o que Paulo fala sobre as circunstâncias. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e para todos os demais. Olha que interessante. Paulo, ele está diante de uma circunstância, preso em Roma, acorrentado em pessoas, ali, naquelas circunstâncias, né? E ele diz o seguinte, as coisas que me aconteceram, ele se alegra em perceber que aquela situação difícil que ele estava passando, estava contribuindo de alguma forma para que o Evangelho pudesse avançar. Ele diz assim, eu sofri, e a razão da alegria, eu sofri, passei por dificuldades, mas eu me alegro porque eu contribuí para o progresso do Evangelho. Há um texto muito interessante, em Filipenses mesmo, ele fala assim, de maneira que todos da guarda pretoriana e todos da casa de César ouvindo o Evangelho. Enquanto Paulo estava preso naquele lugar, o guarda estava ali, ele falava do amor de Jesus para o guarda. Aí vinha um funcionário da casa de César, ele falava do amor de Jesus. Olha que interessante isso. Então aqui ele diz o seguinte, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro, né? Então Paulo fala o seguinte, que quando nós não controlamos as circunstâncias da vida, a melhor maneira de você passar por esse processo é você focar o seu interesse no Evangelho. Em outras palavras é o seguinte, como que eu posso trazer Deus para essas circunstâncias que eu estou vivendo?
Como que eu posso trazer Deus para essas circunstâncias que me acometeu? Por exemplo, durante a pandemia, muitas famílias começaram a fazer o culto doméstico, coisa que já não fazia há 10 anos. É trazer Deus para esse momento. Começaram a brincar com os filhos, e alguns não sabiam nem brincar com os filhos. Segunda coisa que Paulo fala aqui, quando você lê, ele fala assim que as pessoas podem roubar a nossa alegria. Paulo, ele fala o seguinte, que uma maneira muito interessante de quando as pessoas, tipo assim, relacionamentos de conflito. E Paulo está dizendo que quando você está vivendo relacionamentos de conflito, conflitos relacionais, prisões relacionais, pessoas que te incomodam, pessoas que prejudicam você, pessoas que falam mal de você, pessoas que talvez tentam perturbar a sua vida, né? Então, a sua postura é a postura de Jesus. Paulo fala aos Filipenses que, sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se servo de todos. Então é o seguinte, a dica de Paulo aqui, para você sair de prisões relacionais e dessas situações que podem roubar a sua alegria, Paulo, ele está dizendo o seguinte, que se você quiser sair rápido das prisões relacionais e neutralizar absolutamente o poder das pessoas que têm de lhe fazer mal, ele está falando aqui, sirva, abençoe essas pessoas, elas podem continuar lhe fazendo mal, mas você não será mais vítima da sua maldade. Então Paulo fala que as circunstâncias podem roubar a nossa alegria, as pessoas podem roubar a nossa alegria, e ele fala as coisas que podem roubar a nossa alegria. E Paulo aqui no versículo 7, aqui ele diz o seguinte, participantes da minha graça, tanto das minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, né? E tenho em entranháveis afeição por Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo entendimento, para que aproveis as coisas excelentes, e para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória de Deus. Então, Paulo ele sugere que perdas, situações, ele fala que nós devemos ir cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto de Jesus. Ele sugere que todas as perdas que nós tivemos na vida, nós devemos buscar o conhecimento de Jesus. Porque ele diz que diante da nossa oportunidade de intimidade com Jesus, as coisas vão clareando, irmão. Você está diante de um conflito relacional. Ou você obedece a Jesus e você começa a servir, você começa a amar. As coisas vão clareando. Quanto mais relativa as coisas forem para você, menos dores elas te causarão. O que Paulo está falando é isso. Diante das circunstâncias, diante das coisas e diante das pessoas, que são os ladrões da alegria. Agora eu acho interessante uma coisa, porque circunstâncias, coisas e pessoas nós não temos o controle. Você tem o controle sobre o que as pessoas pensam a seu respeito? Não. Você está enfrentando um conflito relacional lá na sua empresa com uma pessoa lá. Você não sabe o passado, a história, os abusos, as palavras, a família, como foi criado. Você não tem controle sobre essas coisas. Nós não temos controle sobre como as pessoas vão reagir diante das circunstâncias da vida. As coisas, então. Você não tem controle, você sai, bate o carro. Alguém bate em você. E finalmente, aqui no verso 21, ele diz o seguinte, que todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E é interessante que esse capítulo que eu quero focar com você aqui, ele fala das coisas. E eu quero focar aqui nas coisas. Quais coisas? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de coisas que ele considerava valiosas. Olha que interessante, ele fala que circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Depois você pode ler a carta aos Filipenses e fica como lição de casa aí que você vai ver que coisa extraordinária. Paulo é mestre. As circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Como eu respondo às circunstâncias da vida? Focando o meu interesse nas coisas de Deus. Enquanto eu estou numa circunstância difícil, eu trago Deus para essa situação e eu falo, Senhor,
como que o Senhor pode trabalhar nessas circunstâncias, irmãos? Em umas circunstâncias difíceis da vida, até a minha postura vai mostrar Deus em mim para as pessoas. A maneira como eu reajo diante das circunstâncias que estão me acontecendo. Diante das pessoas que podem me roubar a alegria e tirar o sentido da vida. Ele fala, sirva, adote a postura de Cristo Jesus, que não considerando sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e serviu ao próximo. Não existe um caminho mais rápido para você sair de prisões relacionais do que você focar o seu interesse no outro. E aí Paulo começa a falar de coisas. O apóstolo Paulo aqui está falando as coisas que ele considerava valiosa. Quais são as coisas que conferem valor a nós? Quais são as coisas que quando nós a temos, nós acreditamos que nós temos valor, que nós valemos alguma coisa? Paulo está falando sobre isso aqui no capítulo 3. Quais são as coisas que nós temos, que quando nós temos, quando temos essas coisas, nós temos mais valor, e quando nós não temos, nós achamos que nós temos menos valor. Então ele está falando aqui de coisas que atribuem a nós valor. Nós acreditamos que essas coisas nos atribuem valor. E em segundo lugar, nós valorizamos essas coisas porque acreditamos que tais coisas conferem valor à nossa vida. É mais ou menos assim, essas coisas fazem a minha vida valer a pena. Há um escritor que diz o seguinte, a grande pergunta que nós devemos fazer: por que é que eu continue vivendo? Quais são as coisas que eu dou valor na vida? Porque o valor à vida depende das coisas que valorizamos. Eu achei muito interessante que hoje, eu estava assistindo a CNN, e o embaixador de Israel no Brasil, ele convidou mais ou menos 50, 60 repórteres influentes do Brasil, e pegou muitas imagens daquilo que o Hamas fez dentro dos kibbutz em Israel. Kibbutz é como se fossem pequenos condomínios cooperativos. O povo judeu tem muito isso, você faz uma vida ali todo mundo planta, todo mundo colhe, ali eles vivem em comunidade, eles chamam de kibbutz. E nesses kibbutz que os terroristas dos Hamas entraram. E o repórter que estava dando a entrevista para a CNN, que participou dessa reunião junto com o embaixador de Israel, ela perguntou, qual foi a sua experiência? Ele falou, uma coisa que me chocou muito, foi que um terrorista chegou diante de um pai e duas crianças, e o pai saiu correndo com as crianças e entrou dentro de um local para se proteger. E aquele terrorista pegou, arrancou uma granada e jogou no meio dele, do pai e das crianças. O pai pulou em cima da granada para tentar salvar os filhos, e ele se despedaçou inteirinho. E algumas coisas pegou nas crianças, e uma das crianças ficou cega, por causa do chumbo, alguma coisa assim. E a criança, ela saiu gritando o seguinte, por que ainda nós estamos vivos? Por que ele gritava em hebraico. Por que ainda nós estamos vivos? Por que ainda nós estamos vivos? E ele cego não percebia que ele já estava sem um globo ocular e ele não enxergava nada e saía gritando. E eu achei interessante essa fala porque ele se achava culpado ainda de estar vivo diante da tragédia que ele viu o pai dele passar. E aqui a terrorista mostra na imagem, porque eles estavam com GoPro e executa as crianças. Você vê que coisa? É interessante que quando nós estamos diante da vida, nós estamos diante de coisas que perdê-las implica não somente perder as coisas, mas perder a alegria. Né? No caso do apóstolo Paulo aqui, ele descreve que as coisas que ele acreditava que dava a ele valor à vida e fazia dele uma vida melhor. E aí no capítulo 3, no verso 5, Paulo começa a fazer uma descrição das coisas que para ele tinha valor. E eu quero que você reflita sobre isso hoje à noite. Olha o que Paulo fala. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível.
Paulo estava dizendo aos filipenses, são essas coisas que eu considerava valiosa. Mas mais para frente, Paulo vai dizer o seguinte: todas essas coisas que eu considerava valiosa, eu considero como esterco diante da sublimidade do poder e da graça do Senhor Jesus. Agora, olha que interessante essas coisas que dão valor à minha vida e à sua vida. Raízes familiares, Paulo está falando disso aqui. Vínculos com seu povo, da tribo de Benjamim. Seu status, da tribo de Benjamim, elite de Israel. Fariseu, zeloso na sua religiosidade. Em outras palavras, Paulo, na sua religião, ele não vivia com superficialidade. Na sua origem, ele era extremamente zeloso. Agora, não apenas essas coisas conferem ao apóstolo Paulo um senso de valor na sua identidade, mas na sua personalidade pública. É mais ou menos assim: eu sei que as pessoas sabem quem eu sou, e porque elas sabem quem eu sou, elas me dão valor. Eu sei que as pessoas sabem que eu tenho, e porque elas sabem que eu tenho e veem que eu tenho, elas me dão valor. É isso que Paulo está falando. Essa é uma das críticas, inclusive de Jesus, né? Fazer aos fariseus gostar do aplauso popular. Eu sou alguém, mas as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou alguém, e sabem que eu sou alguém que tem valor. Né? Personagem pública, mais do que isso, por causa dessas coisas, que ele se sente seguro na vida. Em outras palavras, Paulo estava falando o seguinte: ó, essas coisas aqui que me sustentavam, essas coisas aqui que me colocavam de pé diante da vida, essas coisas aqui que me traziam segurança, essas coisas aqui que me traziam esse senso. Ele dizia assim: são essas coisas da minha tradição religiosa que eu descubro que eu sou reconhecido pela sociedade, eu sou alguém valorizado. Eu caminho com estabilidade na vida, eu caminho seguro na minha religião, a minha religião está em ordem, eu sou um homem justo, eu sou um homem irrepreensível. Agora você sabe, quem raciocina nas categorias da lei pensa o quê? Coisas ruins acontecem a pessoas ruins e coisas boas acontecem a pessoas boas. E eu me apego a isso, acreditando que minha vida sempre será boa. E a pergunta, hoje à noite, eu refletindo sobre esse texto do apóstolo Paulo, a pergunta é: quais são as coisas que consideramos valiosas e que atribuem valor a nós mesmos e na nossa própria vida? Quais são as coisas que você tem? Quais são as coisas que eu tenho que você tem senso de identidade? Tipo assim, eu sou alguém. Principalmente na nossa sociedade estratificada, que olha a sociedade em camadas. Nós analisamos as pessoas como classe média, classe alta, classe média baixa, classe média alta, classe alta alta. Onde que eu estou? Onde você está, Jader? Quando você olha nessa sociedade da classificação, que prateleira você está? E quando você se olha nessa prateleira, quando você se observa a sua própria vida, quais são os recursos que podemos lançar mão quando a vida parece ruim para nós? Quais são as coisas do nosso mundo que mantém o nosso mundo em ordem, encaixado? Agora olha para você ver. Nós somos uma sociedade de coisas de consumo exagerado. E a primeira coisa que eu acho interessante, porque a primeira coisa que nós valorizamos é a coisa. Por que a coisa? Porque nós somos uma sociedade de consumo exagerado. Alguém diz assim para nós todo dia que quanto mais coisas nós tivermos, mais a nossa vida vai valer a pena. Quanto mais coisas nós tivermos, mais nós vamos ser alguém. As campanhas de publicidade chegam a ser ofensivas, ridículas, né? Algumas delas mostram o seguinte: mostra o sujeito dentro de um carro, que ele é todo bonitão, e quando ele sai do carro ele é feioso e desgraçado. Ele entrou no carro, ele é bonitão, ele é charmoso, ele é cheiroso, ele é alguém. Ele saiu do carro, ele é feioso e desgraçado. A sociedade é essa.
Ele não vale nada, o que vale é o carro, e quem atribui a vida dele é o carro. Essa ideia, né? Você vale o quanto você tem. E você acredita nisso, você tem valor, dependendo da casa que vive, dependendo do carro que tem, dependendo da roupa que usa, do restaurante que frequenta, do lugar que viaja para as férias. Quem é Zé Ninguém? Zé Ninguém é quem não tem nada. Zé Ninguém é quem vive pedindo ajuda dos outros. Zé Ninguém é quem não viaja. Zé Ninguém é porque tem trabalho de subsistência. Por quê? Porque Zé Ninguém não consome. Zé Ninguém não tem poder de consumir. Zé Ninguém não tem poder de frequentar o circo da sociedade. Zé Ninguém não frequenta os restaurantes recomendados para ser visto. Então, ele não vai ser visto. Por quê? Porque ele é Zé Ninguém. Os estudiosos chamam essas pessoas na nossa sociedade de sobrantes. Sobrou. Sobrou do quê, pastor? Sobrou do mercado, né? Sobrou do mercado de trabalho, sobrou do mercado de consumo, sobrou, porque você não interessa para ninguém. Você não interessa para o mercado, você não interessa para o mercado de consumo, você não interessa para ninguém, você não interessa, aliás, nem para a igreja. Porque nós valemos dependendo das coisas que nós consumimos. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala assim, as coisas que eu considerava para mim lucro, eu considero como refúgio. São as coisas. Nós somos uma sociedade também que valorizamos a nossa posição social. Paulo fala disso. Eu acho interessante que Paulo, nessa caminhada dele, descobriu o que tem de fato valor na vida. Quando ele fala assim, eu acho fantástica essa palavra. Eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Agora olha que interessante. A palavra contente vem de quê? Vem de conteúdo. Quando Paulo fala, eu aprendi o segredo do contentamento, Paulo está dizendo, meu irmão, eu aprendi a responder a vida com o conteúdo que a vida se apresenta para mim. Em outras palavras, eu sei passar por essas circunstâncias com dignidade, com cabeça erguida, em pé, sabe, sem vacilar, sem procurar atalho, não aceitando aquilo que não vem da mão de Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você, cara, se não vier da mão de Deus, com a bênção de Deus e com paz no meu coração, eu não quero dar mão de ninguém. É isso, nós somos uma sociedade que valorizamos a nossa posição social, o nosso papel social desempenhado. Você é importante se você faz uma coisa importante. Você já parou para pensar como nós apresentamos os nossos filhos? Esse aqui é o meu filho, dentista. Esse aqui é o meu filho, engenheiro. Esse aqui é a minha filha, advogada. Mas dependendo de como ele conduz a vida dele, como que a gente apresenta? Esse aqui é meu filho, desculpa aí, viu? Fazer o quê, né? Desculpa aí. Como que a gente às vezes agride os nossos filhos? Você não vai ser ninguém na vida. O que nós estamos querendo dizer? Você não vai ter uma formação decente, você não vai ter um emprego decente, você não vai ter um salário decente. Logo, você não vai ser ninguém. Você não vai fazer nada importante na sociedade. Então, nós somos uma sociedade que nós valorizamos a nossa posição social. Nós somos uma sociedade que valorizamos também os relacionamentos. Paulo, ele fala de tudo isso aqui. Eu acho um negócio muito engraçado, né? Das pessoas tirar foto com gente que você nem sabe o nome. Mas você tira aquela foto porque você acha que se alguém ver você do lado daquela pessoa, você vai se tornar alguém mais importante. A pessoa é importante, ela está lá no Instagram com você, então você é importante também. O sujeito tirou a foto com amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do Neymar. Aí quando você vai mostrar a foto, esse cara aqui, ele é amigo do amigo do amigo do amigo do Neymar, que mora lá em Barcelona, e esse cara lá, ele é assim com o Neymar. Eu estou aqui na ponta, só para você saber quem eu sou. A questão não é quem você conhece, é quem conhece você. Já não é de hoje, quem que falou isso? Jesus disse,
eu conheço as minhas ovelhas. A questão não é se você conhece Jesus, é se Jesus conhece você. E se você se relaciona com Ele. Os nossos relacionamentos, né? Porque se você me ver ao lado de uma pessoa, você acha que eu sou valiosa, né? Por que temos tantos pais em crise com o filho e com a filha? É porque tem preocupação com o filho e com a filha? Não, não é não. É o que vão pensar de mim tendo a filha que eu tenho. É o que vão pensar de mim tendo o filho que eu tenho. Eu quero que você entenda isso hoje à noite, querido, sobre essa questão do sentido da vida. Eu quero que você entenda que esse jogo da nossa sociedade se torna opressivo. Que jogo é esse, pastor? É o jogo de que tudo vira coisa. Esse jogo, ele é opressivo. Onde eu perco a minha identidade e quando eu deixo de ter o que eu tenho, eu deixo de ser quem eu sou. Tudo vira coisa, as pessoas se tornam coisa, a nossa posição se torna coisa, porque quando a gente bate um carimbo de valor é uma coisa. Porque nós sabemos que as coisas que realmente têm valor não dá para bater um carimbo de valor, elas têm valor em si. Mas quando você começa a rotular tudo, esse relacionamento vale a pena, esse relacionamento não vale a pena, você transformou pessoas em coisas. Por exemplo, meu filho vai ser alguém quando? Você está entendendo? Meu filho vai ser alguém quando? Eu vou ser alguém quando? Eu vou ser feliz quando? Quando trocar de carro? Quando mudar de apartamento? Você sabe, né? A gente muda de apartamento, a única coisa que muda é o valor do IPTU. Porque a nossa vida não muda. A gente continua sendo a mesma pessoa. Você transformou pessoas em coisas, né? Então, eu vou ser alguém quando você virou uma coisa. Essas tais coisas que valorizamos, podemos perder num piscar de olhos. Dar valor à minha vida, à casa que eu tenho, tudo isso pode ir embora. A vida, a posição na sociedade, a posição do seu emprego, do seu trabalho. Porque você sabe, você é o fulano de tal da empresa tal. Não é assim que as pessoas são conhecidas? Ou esse aqui é o fulano de tal lá da John Deere. Ou esse aqui é o cicrano da empresa não sei das quantas, não sei das quantas. Aí você se aposentou, aí você deixou de ser o fulano de tal da empresa tal, agora você só é o fulano de tal. Não tem mais a empresa tal. Ou esse é o Jader lá do Ponta Azul, daquela loja lá que bomba, né? Aí já não aposentou, já não é só Jader. Sem você a minha vida não vale nada. Vamos morrer junto, morreu e Julieta, já viu isso, né? Relacionamento abusivo é complicado, né? Ó, se existe alguém aqui com relacionamento abusivo dentro da igreja, o pastor não está para resolver essa parada não, sai fora disso, irmão. Relacionamento abusivo de palavra, abusivo de violência, abusivo de tudo, isso aí não é casamento não. Você tem que dar um jeito nisso. Essa conversa que falam para você, que você está em um casamento, que a pessoa espanca, que a pessoa te agride, que a pessoa tira sua dignidade, a pessoa tira sua identidade de ser parecido com Cristo. Não, você tem que manter isso, porque você não mantém isso, você está pecando contra Deus. Não, Deus não pede para você viver isso não. Falo. Ah, pastor, falo. O casamento deixou de cumprir um propósito, o casamento tem um propósito, glorificar a Deus. O que é o pecado? Pecado é amor invertido, como disse Santo Agostinho. Pecado é qualquer ação minha em direção ao Jader, que essa minha ação eu estou maculando a imagem e desconstruindo a imagem e semelhança de Deus que o Jader é, isso é pecado.
Isso deixa muito claro para a gente por que discriminação é pecado, por que racismo é pecado, porque essas coisas são pecado, porque eu estou desconstruindo no meu semelhante a imagem e semelhança de Deus. Olha a frase, que interessante essa frase de Tim Elliott. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Você abre mão daquilo que você não pode reter para você ganhar aquilo que você não pode perder. Jim Elliot foi um missionário cristão norte-americano conhecido pelo seu trabalho entre as populações indígenas na África do Sul e especialmente no Equador. A frase reflete a ideia de sacrificar coisas temporais em busca do eterno. Toda vez que nós acreditamos que temos algum valor por causa das coisas que podemos perder, nós estamos vivendo numa ilusão e numa fantasia. Porque nós estamos colocando a nossa segurança, a nossa estabilidade em coisa que... Lembra do tornado? Lembra do tornado que teve aqui em Indaiatuba? O sujeito trabalhou a vida inteira construindo um império, passou um redemoinho de 15 minutos, sumiu tudo. Só ficou dívida. É assim. Agora eu quero fazer umas 2 ou 3 aplicações para você em cima desse texto do apóstolo Paulo. Presta bem atenção então. Nós falamos que Paulo fala que as circunstâncias da vida podem roubar a nossa alegria. Vamos recapitular. As pessoas podem roubar a nossa alegria. Sobre as circunstâncias da vida, Paulo fala que nós temos que focar o nosso interesse no Evangelho. Sobre pessoas, para a gente poder sair de prisões relacionais, nós devemos fazer o quê? Nós devemos imitar a Cristo, nós devemos servir ao próximo. Porque quanto mais relativas forem as coisas, menos mal elas vão nos afetar, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós não temos controle sobre circunstâncias e nós não temos controle sobre pessoas. Aí Paulo fala das coisas que para ele tinham valor. Posição social, estudo, herança, religiosidade, influência, poder. Essas coisas eram as coisas que mantinham a vida do apóstolo Paulo em ordem. Eram as coisas que ele olhava para essas coisas e falava assim, eu sou alguém. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Paulo ele fala assim, Paulo diz assim, como podemos viver no mundo das coisas? Primeiro, desfrute de tudo com gratidão a Deus, com responsabilidade e generosidade. Desfrute de tudo com gratidão a Deus, com responsabilidade e com generosidade. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você não pode perder a sua alegria e deixar que o valor da sua vida dependa disso. O que o Paulo fala lá no primeiro versículo do capítulo 3? Alegrai-vos no... De novo, alegrai-vos no... Irmãos, o nosso contentamento, nossa plenitude, a nossa segurança está em Deus. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Não existe nada nesse mundo que pode chegar assim, Valdir, e falar assim, o Valdir é um cara pleno, é um cara completo. Por quê? Nós somos seres desejantes. O que significa isso? O nosso desejo não tem fim, é um buraco sem fundo. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Poder vicia. Quanto mais eu tenho poder, mais eu quero poder. Você acha que esses políticos corruptos no Brasil, eles tentam se manter no poder porque eles têm medo de faltar alguma coisa? Esses caras têm dinheiro para viver 5, 10, 15, 20 vidas. É porque no fundo, existe um buraco existencial ali, que é mais ou menos o seguinte: se eu deixar de ser quem eu sou, eu deixo de existir. Se eu deixar de ser quem eu sou, eu perco tudo, porque eu sou o quê? Eu não sou ninguém, eu sou o meu cargo, eu sou o meu título. Eu perco a minha razão de viver, eu perco o meu amor próprio. É mais ou menos assim, perdas das coisas implica a minha morte como pessoa.
Então, ter coisas é bom, influência é bom, ter amigos é bom, viver uma vida reta e íntegra é bom, mas isso não pode ser o fundamento total da sua vida. Você já viu pessoas que têm uma vida reta, íntegra, eu sou padrão para todo mundo. Eu já vi isso acontecer. Eu sou padrão para todo mundo, mas quando a pessoa ela comete um erro, ela não consegue se perdoar. Ela desenvolve uma culpa desproporcional para mais. E essa culpa desproporcional para mais, ela paralisa a vida dela de um jeito que ela não consegue se perdoar nunca. Porque é uma vida fundamentada na própria justiça. Na própria justiça. As coisas boas acontecem para mim porque eu ando na linha. Deus conhece. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, teu próximo como a ti mesmo, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. O que o jovem rico respondeu para Jesus? Senhor, eu observo todas essas coisas desde a minha mais tenra infância. O que Jesus falou para ele? Uma coisa só te falta. Uma coisinha. Já viu o mineiro falar uma coisica de nada? O mineiro fala assim, uma coisica de nada. O cara tinha um coração avarento, ele era apegado ao dinheiro. O que Jesus falou assim para ele assim, venda tudo que tem, dê aos pobres e vem e me segue. E o que a Bíblia diz? Ele se entristeceu e foi embora, porque ele possuía muitos recursos. Era uma vida fundamentada na religião daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas no fundo não amava Jesus. O filho pródigo, o filho que ficou em casa, não valia nada, não amava Jesus. A relação dele com o pai era fundamentada na religião, porque quando o irmão dele volta arrependido, quebrado, o que ele fala para o pai dele? Ele queria, na realidade, ter o pai na mão dele. Olha quanta coisa eu tenho andado na tua presença, eu não desperdiço os seus bens, eu faço tudo certo. O Senhor não tem o direito de fazer isso para o meu irmão. Queria controlar o amor do pai. No fundo, ele não amava o pai. Então, a resposta está aí no verso 20. A nossa cidadania está, porém, nos céus. Ele está dizendo, nós somos um outro tipo de povo, nós somos um povo diferente, nós valorizamos coisas diferentes. E ele faz um contraste aqui entre cujo Deus é o ventre, né? E os que já conheceram a Jesus. Nós somos cidadão do céu, a nossa escala de valores é outra completamente diferente. Paulo está falando isso, nós somos outro tipo de gente. E aqui Paulo ele dá uma conclusão extraordinária. Você precisa ler Filipenses capítulo 3 na sua casa. Leia. Paulo ele mostra aqui nessa escala de valores dele, ele traz uma resposta. Bom, se as coisas que eu considerava importante, que trazia estabilidade, trazia segurança, trazia senso de valor, trazia senso de existência, eu era alguém por causa disso, e eu considerei tudo como esterco diante da sublimidade de Cristo, alguém chega para ele e fala assim, Paulo, o que é que você quer então? E aí Paulo faz 3 pedidos aqui para você, aliás, para quem pergunta para ele, Filipenses 3,10, Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o poder da ressurreição e eu quero participar dos seus sofrimentos. Olha que coisa maravilhosa. Se aquilo que eu considerava que trazia senso na minha vida é esterco, o que eu quero agora? Filipenses 3,10, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição e eu quero participar dos seus sofrimentos. Traduzindo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter um encontro com o sagrado, eu quero aquele que habita o tesouro do desconhecido, eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero conhecer o mistério de Deus. Dostoiévski diz o seguinte, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Santo Agostinho, ele disse o seguinte, inquieto bate o meu coração, até que eu possa descansar no Senhor. Jesus Cristo, ele disse o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. É isso que Paulo está falando. Eu quero esse descanso, eu quero essa plenitude, eu quero esse gozo, eu quero essa paz. Aliás, o salmista, diante dessa segurança do eterno, sabe o que ele fala? Sinto-me como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. Você já viu uma criança recém-amamentada no colo da mãe? Como que ela fica? Largada. E se você chegar para aquela criança e falar assim, o que você precisa? Nada. O que você quer? Nada. Você não quer nada, nada. Por quê? Porque eu tenho tudo. Estou amamentada, eu estou segura, eu estou em paz. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu estou descansada, eu estou plena. Eu estou nos braços da minha mãe. É assim que nós temos que nos sentir nos braços do Pai. Então Paulo, a Bíblia Sagrada é um livro que conta a história de muitas pessoas que tinham muitas coisas e que tiveram uma vida absolutamente transformada por causa desse encontro com Jesus. Então, é assim, gente. Se você vem na igreja para que Deus possa fazer alguma coisa para você, de alguma coisa que você quer que aconteça, você não veio na igreja por causa de Deus. Você veio na igreja por causa da coisa que você acha, que você julga que é importante. A igreja do nosso tempo parece que virou um grande show de mágica, né? As pessoas vêm da igreja mais ou menos assim, o pastor virou um mágico. O que o pastor vai tirar da cartola hoje para mim? Qual que é a mágica que vai solucionar a minha vida? Qual que é o passo? Qual que é a chave que vai me dar o meu carro novo? Qual é a chave que vai destravar a minha vida? Qual é? Quando é, Senhor, que eu vou conseguir tomar posse daquele AP? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Não é pecado ter carro novo. Não é pecado morar em apartamento bonito. Não é pecado ter influência. Não é pecado nada disso. Agora, você pode ter tudo isso. Se você não conhecer a Cristo, você não tem nada. É isso que Paulo está falando. Segunda coisa. Então, busque a Deus, não busque as coisas. O que o salmista fala? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as outras coisas vos serão. O que Jesus disse? Por que andais ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir? Olhe os pássaros, olhe o lírio. Meu pai não cuida disso? Será que meu pai não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Jesus cuida, irmão. O que é que você acha que te mantém respirando, cara? Por que você não está ali, ó? Hoje foi dia de finado, o povo todo foi visitar o povo ali da cidade do Pé Junto aqui, ó. Entendeu? A cidade do Pé Junto aqui, você não tem luta, você não tem problema, você não tem aflição, você não tem ansiedade, você não tem que trabalhar, você não tem que ir para a academia, você não tem que fazer, a gente não tem que fazer nada, é a cidade do Pé Junto, está ali. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com Cristo você pode vencer, mas com Cristo, quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Mas não quando você coloca Ele como um ídolo para alcançar aquilo que você precisa. Não, Ele está no centro da sua vida. Eu quero o poder da ressurreição. Na linguagem dos novos apóstolos contemporâneos, experimentar o poder da ressurreição é fazer milagre em rede nacional, não é isso? Paulo está dizendo o seguinte, ele está dizendo o seguinte: eu sou fraco e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, Deus é mais forte. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero que Ele faça diferença em mim, na minha fraqueza, na minha limitação, para eu superar o pecado, para eu superar as minhas feridas, para eu abraçar o meu inimigo, para eu ajudar o próximo, para que diante da necessidade eu não venha me afastar, eu não venha virar as costas, eu não venha fazer cara de paisagem diante do necessitado. Quando eu encontrar o homem caído, que eu não venha passar ao largo, que eu possa me aproximar, que eu possa estender a mão, que eu possa abraçar, que eu possa olhar para aqueles que estão do meu lado. O poder da ressurreição faz a diferença na minha vida, mais ou menos assim, no tipo de gente que eu sou. É isso que Paulo está falando, o tipo de mulher que eu sou,
O poder da ressurreição me resolve, porque eu mesmo não consigo. Me liberta, porque na minha própria força eu não consegui. E aí ele fala também, o que você quer, Paulo? Eu quero participar dos sofrimentos. Eu quero que ele faça a diferença em mim, mas também eu quero que ele faça a diferença através de mim para participar do sofrimento de Cristo. Eu quero que Deus faça a diferença em mim, eu estou disposto a sofrer em benefício de outras pessoas. Se você perguntasse para a vida do apóstolo, pro apóstolo Paulo, Paulo, quando que a sua vida vale a pena? Pode ficar de pé. Ele responderia para você, sabe onde? Atos 20, 24. Eu coloquei esse último texto aqui. Paulo, quando que a sua vida vale a pena? Isso aqui, ó. Paulo ia responder para você. Mas em nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Coloque o seu coração hoje à noite diante de Deus e a sua consciência e faça a seguinte pergunta: quais são as coisas que têm valor para você? Quais são as coisas que você possui que agrega valor na sua vida? Se você perdesse o que você tem hoje, quem você seria? Você não seria mais ninguém? Essas coisas que você acha têm valor em si ou não? Ou são efêmeras? Essas coisas que você acha que têm valor para a eternidade? Você pode perder essas coisas? E a pergunta de fato é: o quanto de fato eu me vejo como filho amado de Deus e filha amada de Deus? Porque você sabe, né? Não existe nada na sua vida que pode dar a você um valor maior do que esse. Eu sou um filho amado de Deus. Em outras palavras, não existe nada na vida de ninguém que pode tornar eu maior do que eu sou ou menor do que eu sou. Quem você é? Eu sou um filho amado de Deus. Se existe uma coisa que o diabo sempre vai fazer é tentar colocar dúvida no nosso coração a respeito de quem nós somos. Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu não preciso provar nada para você, diabo, eu sei quem eu sou. Porque o diabo fala para Jesus, está escrito. Mas Jesus fala também, está escrito também, que eu posso me alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus no capítulo 3 de João, lá no último versículo do capítulo 3 de João é: você é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Deus, Ele é o Deus da providência. Diante das coisas, circunstâncias e pessoas, o diabo ele sempre vai tentar trazer dúvida no seu coração a respeito do caráter e do amor de Deus. O diabo chega para Jesus e diz: viu, Jesus, está certo que você ama Deus, eu sei que Ele te ama, mas será que está valendo a pena essa relação? Porque o que eu tenho para você é o seguinte: são poderes e reinos sem cruz. Muda de lado. Muda de lado, irmão. Não está valendo a pena. Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Se você é filho de Deus, por que você está nessa relação medíocre? Se você é filho de Deus, por que isso? Porque o diabo é isso. Está escrito: somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. Na hora certa, no momento certo, no dia certo, Deus ele vai vir e vai trazer na minha mão aquilo que eu preciso. Mas a minha vida pertence a Ele, o meu coração pertence a Ele. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero ser transformado.
E eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu quero que a minha vida seja uma vida que engrandeça. Ah, pastor, e as outras coisas? Deus vai cuidar. Sabe por quê? Porque se Ele não cuidar, não sou eu que vou dar jeito. Pode ter certeza. Se Ele não abrir a porta, não sou eu que consigo abrir. Se Ele não me livrar dos maus, não sou eu que vou ter esse discernimento. Se Ele não me livrar dos caminhos errados, eu não vou ter essa capacidade. Então eu prefiro me prostrar diante dEle e falar: Senhor, minha vida é Tua, e eu vivo para Te adorar. Eu quero que você feche os seus olhos essa noite, em nome de Jesus. Hoje à noite, você chegou aqui com muitas preocupações, anseios e perguntas. Mas o nosso caminho hoje nessa palavra, diante das circunstâncias, diante das coisas, diante das pessoas, é só uma: é rendição à soberania, à autoridade, ao poder e o amor de Deus. E se assim você crê, você levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E eu quero convidar você nesse momento para orar. Pai querido e amado, nós queremos nos render diante da Tua palavra, diante do Teu amor. E como o apóstolo Paulo, ó Pai, ele considerou tudo aquilo como esterco, que nós possamos desejar a conhecer a Ti, conhecer o poder da ressurreição e participar dos Seus sofrimentos. E, Senhor, e depositar em Ti a nossa confiança, porque o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Eu profetizo sobre a vida do Teu povo essa noite, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha aquietar os corações, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer uma quietude plena, divina, de cuidado, da Tua graça nos abraçando, e que nós saímos daqui pleno da Tua presença, e que coisas podem nos faltar, mas o que não pode faltar na nossa vida é a Tua presença. Porque as pessoas aí fora também possuem coisas, mas o que faz diferença em nós é a Tua presença. É isso que oramos, cremos e agradecemos. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.